Quantas vezes nós fizemos essa promessa? Que nós honraríamos a Ele, que a nossa vida seria dEle, que tudo que nós fizéssemos seria para a honra dEle. Quantas vezes eu fiz essa promessa? Quantas vezes eu me deparei com uma promessa dessas? E na primeira oportunidade eu fui vergonha para Ele. Quantas vezes você fez essa promessa? Que a tua vida seria toda dEle. E na primeira oportunidade, Satanás peneirou você. E você não foi para a honra dEle. E a partir desse dia, foi criada uma prisão na sua alma, porque você, um ser humano, não conseguiu cumprir o que você tinha prometido, aquele que mais amou você. Não tem nada a ver com o que eu tinha planejado, mas o Senhor falou muito forte para compartilhar isso com vocês, que Ele falou no meu coração. Não tem como não lembrar de Pedro. Não tem como não lembrar lá de Lucas 22. No capítulo 22, aonde ele conta toda essa história. E aonde Pedro nega Jesus. Mas o que isso tem a ver com o amor de Deus, Camilo? Tinha programado. Cara, Salmo tem muita coisa do amor de Deus. Leiam que vocês vão ficar inundados. Mas não tem maior amor quando nós mais precisamos dele. E Pedro se encontra-se numa situação onde minutos atrás ele tinha prometido para Deus que ele nunca ia deixar o Senhor. Ele tinha feito uma promessa. Aquele que ele tinha andado 3 anos junto. Aquele que ele tinha recebido a revelação que ele era o Cristo. Todos nós aqui recebemos uma revelação de um Deus amoroso, de amor. Um Jesus que morreu na cruz e morreu por mim e por você. Nós recebemos essa revelação, nós buscamos por isso, nós caminhamos nesse lugar. Nós vivemos para isso. Nós abrimos mão do mundo, nós abrimos mãos do pecado. Nós já não temos uma vida de pecado. Hoje não é para isso. Você que está aqui, você vive uma vida buscando esse amor desse Deus. Você vive para Ele, você levanta por Ele, você serve por Ele, você tira toda a tua vida por Ele. Mas existem momentos que você prometeu que você nunca ia decepcionar Ele, que você ia estar com Ele. Mas a primeira oportunidade, você cai. E você não cai num pecadão. Você já não cai mais na imoralidade sexual. Você já não dá mais naqueles lugares que você mesmo condena, que não faz nunca, nem pode passar na sua cabeça de você fazer de novo. Mas você cai onde você não honra o Senhor. Onde as suas atitudes não buscam primeiramente agradar a Deus. Onde a essência da tua vida já não foi provada na tua atitude que o teu coração quer. O coração de Pedro queria aquilo. O coração de Pedro queria honrar o Senhor. Mas o medo tomou conta dele. A vergonha, o medo de ser preso junto, o medo de ser condenado junto. E quando às vezes a gente ouve uma pregação, ou quando o Senhor mesmo nos fala que muito menos até a Patrícia falou hoje de manhã comigo, falou assim, se Jesus, o Filho amado de Deus, foi para a cruz, o que nós vamos ter? E às vezes a gente tem medo de abrir mão mesmo dessa vida do mundo, medo da segurança financeira, medo dos nossos conceitos humanos, medo da segurança que ainda nós temos em nós mesmos, dos nossos conceitos, mas será mesmo que tudo isso é verdade? E os medos vão tomando conta de nós, que faz a gente negar Jesus nas pequenas coisas.
Nós não tropeçamos nas pedras grandes, não é isso que falam? Nós tropeçamos nas pequenas coisinhas. É na insegurança, porque se nós mantermos uma santidade no nosso trabalho, nós podemos perder o emprego, ou não vai dar certo aquele negócio, ou que as coisas não vão, se eu não mentir, mas e se eu não tratar bem, mas e se eu tiver que perder, me humilhar, porque eu fui humilhado dentro da minha casa, porque o meu marido foi grosseiro comigo, ele vai tomar conta de mim, eu vou ser escrava dele, e automaticamente dos dois lados, nós vamos colocando os nossos conceitos humanos em cima do grande amor de Deus. Mas, amados, nós chegamos nesse lugar. Nós chegamos nesse lugar onde Pedro nega Jesus 3 vezes. Lucas 22, 61. Então o Senhor se voltou e olhou para Pedro. Não esqueça que o Senhor Jesus estava lá sendo condenado nesse momento. Ele não estava junto com Pedro. Então o próprio Pai vem a Pedro nesse momento. O próprio Pai Celestial, o próprio Deus desce do seu trono nesse momento. Então o Senhor se voltou e olhou para Pedro. Pedro estava esperando o mesmo fim de Judas. Neguei Jesus, é o que nós fazemos. É o que nós fazemos. Nós fugimos, tentamos fazer com as nossas próprias forças. Vamos lá, jogamos as... eu roubei mesmo, estou te devolvendo, mas eu prefiro morrer. Mas Pedro olhou nos olhos desse pai. Porque ele olhou para Pedro. Os olhos do Senhor, a grande amor, a grande compaixão pelos olhos do Senhor. E nós ficamos presos nesse medo, porque nós erramos e não permitimos vir a dor do arrependimento para nós. E nós continuamos justificar as nossas atitudes e achamos que precisamos fazer algo para compensar ao Senhor o nosso negar a Ele, o nosso erro, o nosso não cumprir, as coisas que nós erramos, as coisas que falamos demais. E nós nos prendemos a esse lugar. Mas o Senhor vem com seus olhos sobre nós nesse meio-dia, sobre a minha vida e sobre a sua vida, para que a gente saia desse lugar de escravidão e a gente entenda o amor dele, que é sobrenatural. Amados, ele era um discípulo amado de Jesus, caminhava como Jesus, você. A primeira coisa que nós faríamos era condená-lo. Porque ainda nós poluímos o Evangelho com os nossos conceitos. Nós poluímos porque a pessoa ela sai uma vírgula do padrão pré-estipulado na nossa cabeça mundana. E a gente não tem olhos de misericórdia. E eu não estou falando de lambeção, de pecado, estou falando que ele olhou com amor, que constrangeu, que o fez com que Pedro mudasse sua atitude, ao ponto que ele chega a morrer como seu Senhor. E ele fala, eu sou indigno de morrer como Jesus. Ao ponto que ele é crucificado de ponta cabeça, porque ele não quer a mesma morte, porque ele pensa, eu não mereço morrer como ele. Esses olhos de amor que nos constrange, que nos coloca no mesmo lugar e ainda muito maior do que aquilo que nós imaginávamos. Esses olhos de amor que faz a gente entender que somos amados independente do que nós fazemos. Os olhos que nos fazem mudar a nossa direção, que nos dá o poder independente se nós erramos. Porque logo mais, em Atos, ele vai e prega para 5.000 pessoas. Isso todos nós já sabemos. Mas e esses olhos? Esses olhos do grande Pai, o amor de Deus, não foi nem Jesus, foi Deus que desceu do trono e olhou para Pedro. Olhou para Pedro
E Pedro se lembrou das palavras dele. Hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes. E Pedro saiu dali chorando amargamente. Sabe, o Senhor, quando a gente faz promessas assim, Ele sempre fala, não faça isso. Seja tardio em fazer promessas para mim, porque você não vai conseguir. Nós chegamos muito cheios de nós mesmos, diante do Pai, fazendo muitas promessas ou cobranças infundadas a Ele. E o que fez Ele lembrar, na hora de um olhar de amor, foi somente daquilo que o Senhor já tinha falado sobre Ele. Você precisa crescer nessa área. Você precisa crescer nessa área. Essa é uma área que ainda você precisa crescer. E nós, não, já estou bem, não, Jesus, meu Deus, nunca mais. Sem Ele nós não podemos nada, amém? Sem o Espírito Santo nós não podemos nada. Nada nós vamos conseguir na força do nosso trabalho, na força do nosso braço. Nada. Nós não jejuamos para torcer o braço de Deus. Quantas vezes nós falamos isso, mas porque nós não vivemos isso? Jejuamos para se quebrantar diante dele e falar, meu Deus, ainda somos fracos, Senhor. Ainda somos impuros, Senhor. Ainda não conseguimos alcançar essa plenitude do Senhor na nossa vida. Ainda nós, não, estou passando fome, vai dar certo, eu vou conquistar, eu vou comprar, eu vou vender, eu vou abrir, eu vou fechar. Ai, meu Deus, Senhor, o reino dos céus não consiste em dinheiro, em ouro nem prata. O reino dos céus consiste no amor. Consiste na satisfação da nossa vida, do amor do Pai sobre nós. Como nós nos poluímos com Ele. Mas logo em seguida ele fala assim, no 63, os guardas encarregados de Jesus começaram a zombar dele e a bater nele. Vendaram seus olhos e diziam, profetize para nós, quem foi o que bateu dessa vez? E o insultavam muitas outras maneiras, e isso foi na sexta-feira, o Senhor me trouxe essa palavra. Que nós estávamos falando sobre o olhar, que o Senhor fala através do nosso olhar. Quando nós olhamos as pessoas com compaixão, quando nós temos o Espírito Santo dentro de nós, e os olhos de amor de Deus estão em nós, nós olhamos para ela, e elas são tocadas pelo amor de Deus, elas são cheias do amor de Deus, elas são constrangidas pela pureza dos olhos do Senhor através da nossa vida. Não é por palavras, mas sim do nosso olhar, da pureza do olhar que está em nós. Amados, mas logo se você prestar atenção, eles vendam os olhos de Jesus. E fala, profetize agora para nós. Quando nós vendamos a nossa vida e não permitimos que o olhar de Jesus esteja em nós, esse olhar do amor do Pai não esteja em nós através das pessoas, nós não somos impactados. Por que eles fizeram isso? Porque eles sabiam que eles não poderiam aguentar os olhares de Jesus, porque Jesus não ia falar nada, Jesus não ia brigar com eles, Jesus ia olhar para eles com olhos de amor, de compaixão, e eles não iam conseguir torturar ele. Então eles vendam os olhos dele, e muitas vezes nós estamos vendando os olhos do Senhor, e nós estamos falando, e daí Jesus, e agora? Olha a minha vida, e nós estamos vendando ele, e nós não podemos fazer isso. Porque é esses olhos que vão trazer o puro arrependimento do nosso coração. Amém. Sabe por que nós negamos ir para nosso quarto de escuta e orar? Porque ali nós estamos face a face com o Pai. E nós olhamos nos olhos dele e ele nos deixa nu diante dele. E ele fala, olha quem você é. E daí nós não queremos. E nós negamos a oração, nós não temos tempo. E daí nós não temos tempo para conversar com o pastor, nós não temos tempo para ninguém. Por quê? Porque quando os olhos de amor nos encontra, nós ficamos sem chão. Nós ficamos sem chão. Então nós vamos negando todas as coisas. A gente não vem na igreja, a gente não conversa com fulano. Por quê? Porque tem pessoas que elas têm muito amor. E daí você pega e fala, não, eu não quero ver, porque eu não estou conseguindo viver minha vida tanto em santidade. E de vez você olhar de uma vez e falar, tá bom, Senhor, tem misericórdia de mim.
É esses olhos de amor, nessa manhã, quer falar com você. E quer falar com você a semana inteira. E eu quero desafiar você a não fugir desses olhos de amor. Eu quero falar para você que você venha todo meio-dia e você deixe Ele olhar para você de maneira sobrenatural. E você pare de ficar colocando vendas da religiosidade, vendas de conceito, de achismos, de dores, de amargura, coisa que você já sabe. Eu posso olhar no coração de um monte de gente aqui que já está há anos. Nós estamos vendando os olhos dele e desafiando aquele que morreu por mim e por você, e desafiando aquele que venceu a morte, e muitas vezes tratando como inimigo aquele que é o único que pode nos ajudar. Meu Deus! Os olhos de amor vai nos encontrar nessa manhã. Amém? Eu não sei nem o que você vai colocar, Maridiane, mas coloque. Efésios 3:14, pode ir colocando a música, eu vou lendo. Paulo fala assim: quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai, o Criador de todas as coisas no céu e na terra. Peço que da riqueza da sua glória, Ele os fortaleça com poder interior por meio do Espírito. Então, Cristo habitará em seu coração, à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e o manterão fortes. Também peço que, como convém a todo povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Toda a glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. A Ele seja a glória da igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Os últimos 3 minutos, que sejam os 3 minutos que Pedro teve com o Senhor. Que esses olhos invadam o seu ser nesse meio-dia.